O ano é 2004, e a Electronic Arts decide lançar seu melhor jogo de corrida, Need for Speed Underground 2. Hoje eu queria falar sobre esse jogo. Oi, eu sou o Pilgrim, pra quem não me conhece, fica bem confortável, se ajeita aí e vem comigo. Need for Speed Underground 2, como seu nome entrega, tem a temática da cultura underground, que eu acredito que você deva conhecer, mas se não, basicamente uma cultura que foge dos padrões normais de uma sociedade. Uma cultura diferente, que geralmente não se aparece na mídia. No cenário automotivo, essa cultura se representa com os rachas, os tuning e coisas do gênero. Era uma cultura que estava em extrema ascensão, e em 2001, com o lançamento de um dos filmes mais famosos de todos os tempos, essa cultura ficou ainda mais em evidência. Velozes e Furiosos é claramente uma das maiores inspirações para Need for Speed Underground, e para vários outros jogos da época, como o Midnight Club, por exemplo. Com suas cenas de rachas, carros potentes com neon e modificados, Velozes e Furiosos foi uma das obras que fizeram o cenário de racha e tuning se popularizar nos anos 2000. Tanto o primeiro quanto principalmente o segundo da franquia. Chegou o 4K, olha aí. Que hoje em dia infelizmente não tem nada da qualidade dos seus primeiros filmes, mas isso é um assunto para um outro vídeo. E bom, para falarmos sobre o Underground 2, a gente precisa falar um pouco sobre a série Need for Speed e como ela estava na época. Em 1994, ela era lançada The Need for Speed, no Japão conhecido como Overdriving, e seria o primeiro jogo da franquia, e esse jogo, diferente do Underground, era de simulação, e inclusive teve ajuda direta na produção do game da revista Road Track, que inclusive tem seu nome no jogo. E bom, eles fizeram testes para que o comportamento dos carros fosse reproduzido de forma fiel, como os sons, a digeribilidade e coisas do tipo. Também existia fotos e vídeos falando sobre os veículos do jogo, que pra época era algo muito impressionante, e é considerado um dos melhores jogos da série pelos fãs. 3 anos depois é lançado Need for Speed 2, e aqui a EA decidiu mudar o foco do jogo do realismo para o arcade. E diferente dos dias de hoje, onde jogos de corrida mais realistas estão mais populares, com exceção do Forza Horizon, naquela época o arcade era algo que estava mais em alta do que o realismo, e a EA decidiu arriscar e começou a levar a série para esse lado. Um ano após era lançado o terceiro jogo da franquia, o Hot Pursuit, que foi o primeiro a ter perseguição da polícia nos rachas, e sinceramente a evolução gráfica do segundo para o terceiro jogo foi bem grande. Esse foi o primeiro da franquia em que você podia escolher correr à noite ou de dia, e com chuva e neve. Esse jogo tem um modo chamado Hot Pursuit, que recebe o nome do jogo, onde você pode optar por ser policial ou fugitivo, que é basicamente um pega-pega igual o que tem no Most Wanted. Então, um ano depois é lançado High Stakes, que assim como o terceiro jogo é apresentado carros esportivos e mantém o padrão de corridas e perseguições da polícia no jogo. E nos é apresentado uma nova forma de torneio, High Stakes, que se você não percebeu, é o nome do jogo. E claro, tinha de volta o modo Hot Pursuit. O modo High Stakes, que é a grande edição desse jogo, é basicamente que cada copa exige que você compita contra um oponente em uma corrida no final dela. Porsche Unleashed, que só tem carro esportivo da Porsche, e surpreendentemente é um jogo bom, além de trazer os modos de jogos já presentes nos anteriores, nos apresenta o novo, o Capture the Flag, que como o nome diz, é um caça-bandeira. E o principal ponto desse jogo são os dois modos novos, Factory Drive e o Evolution. O primeiro te coloca na pele de um piloto recém-contratado e era focado na simulação, algo numa pegada muito Gran Turismo, mas claro, com o carro só da Porsche você evoluindo e conhecendo mais sobre a história da produtora. E o segundo modo, Evolution, você ia disputando torneios e ganhando dinheiro para comprar novos carros, que como você deve imaginar, eram carros da Porsche. Ao vencer as corridas você liberava carros para usar no modo arcade. Em 2002 é lançado então Hot Pursuit 2, que é marcado por ser o último jogo da franquia antes da maior repaginada que ela teria. Assim como seu antecessor, ele é marcado por seus carros esportivos, por fugir e poder ser policial, e uma curiosidade desse jogo é que ele seria o último a ter carros da Ferrari, que só voltaria a dar as caras na franquia em 2013, com o Need for Speed Rivals. E então, em 2003, apenas um ano após o Hot Pursuit 2, nos é apresentado o reinício da franquia, que seria totalmente diferente de seus antecessores. Need for Speed Underground foi o primeiro a possuir uma história, que eu vou falar um pouco mais quando chegarmos no Underground 2. E o jogo também trocava os carros esportivos tradicionais, que sempre estavam presentes na franquia, por carros de tunagem, e era uma clara inspiração a Velozes e Furiosos. Agora você podia modificar os seus carros, que na época já existia,
mas ver isso na série Need for Speed foi uma surpresa. Esse jogo possui 6 tipos de corridas. O Circuit, que é uma corrida normal, não tem muito o que falar. Knock Race, que basicamente o último colocado de cada volta é eliminado, que nesse modo tem no máximo 3 voltas e 4 pilotos. Sprint, que diferente do Circuit, é uma corrida de ponta a ponta e não em um mesmo percurso por voltas. Drag, a corrida de arrancada, que é um dos modos mais diferentes comparado aos antigos jogos. Drift, onde você precisa derrapar o carro para obter mais pontos, que nesse jogo é bem fácil de se fazer. E por fim, o Challenge Series, que é basicamente uma mistura dos outros modos de corrida. São 4 corridas que podem ser dos modos ditos anteriormente, onde os pontos dos jogadores são somados a cada corrida. É tipo um Mario Kart. E apesar de ser totalmente diferente de seus anteriores, o jogo foi muito bem recebido, vendendo 15 milhões de cópias. Os gráficos tiveram um avanço enorme comparado ao seu antecessor, a trilha sonora é muito boa, e ele basicamente pegou tudo que existia na série e refez, começou do zero, como se fosse outra franquia, e prometia ser o começo da era de ouro dessa franquia. E então, em 9 de novembro de 2004, era lançado para Windows, GameCube, PlayStation 2 e Xbox Need for Speed Underground 2. O jogo começa 6 meses após os eventos do primeiro jogo, após você se tornar o melhor corredor das ruas, do Underground 1. Inclusive nele temos um Skyline R34, perfeição de carro. Somos convidados para uma corrida onde o nosso carro é destruído por Caleb, o antagonista do jogo. Algum tempo depois, Rachel, aquela garota que aparece na tela inicial, nos chama para Bayville, cidade onde acontece o jogo, e nos empresta seu carro, o icônico Nissan 350Z. Então temos a primeira grande mudança para o primeiro jogo. Enquanto no Underground 1 a gente selecionava as corridas dos carros tudo por meio de menus, agora temos um mundo aberto onde precisamos dirigir a todos os locais como as corridas e garagem. Então somos largados no mapa do jogo com um carro super tunado e customizado. Dirigimos ele até a garagem onde podemos escolher o nosso primeiro carro, entre eles o Peugeot 206. Eu decidi pegar o Nissan 240 ZX porque eu gosto dos faróis dele. Os tipos de corrida Drift, Drag, Circuit e Sprint voltaram, e foram adicionados alguns outros modos de corrida, como o meu favorito, os rachas. Agora você pode ficar dirigindo pela cidade aproveitando a bela cidade e a incrível trilha sonora, e desafiar carros aleatórios na rua para uma corrida ali, no meio da rua. Sério, esse modo de corrida é algo muito incrível. Nesse jogo, muitas vezes eu só fico dirigindo pela cidade e vou fazendo rachas, porque eu acho a coisa mais legal desse jogo. Também temos mais 2 tipos de corrida, o Street X e Underground Racing League, que sinceramente eu acho os 2 modos de corrida ruins. O Street X é basicamente um drift, só que pior, e o Underground Racing League são corridas em circuitos fechados, fora da cidade, que pra mim tira um pouco a ideia do jogo, de serem corridas ilegais pela cidade. Esse modo parece mais os jogos antigos do que algo de Underground. E bom, as corridas desse jogo são um dos seus pontos altos. Os controles são super intuitivos e precisos. Quando você erra uma curva, na maior parte das vezes é por erro seu mesmo. E na minha gameplay isso aconteceu muito. As primeiras corridas são extremamente fáceis e não tem mais dificuldade, tanto que eu bati muito nas minhas primeiras corridas. E ainda assim consegui ganhar tranquilamente. E algo estranho que eu notei enquanto eu jogava é que parece que o computador fica mais burro quando tá atrás de você. Parece que eles pilotam pior, e quando estão na sua frente viram o Ayrton Senna. Sério, tinha corridas que o computador ficava em primeiro no começo da corrida e eu não conseguia recuperar, porque ele pilotava perfeitamente. Mas talvez seja porque eu sou ruim, e não algo do jogo mesmo. E depois de umas corridas você recebe um patrocínio da sua escolha, que basicamente você precisa ganhar algumas corridas de algum tipo específico, e você recebe um dinheiro por isso. E elas são necessárias serem concluídas para você prosseguir no jogo. O jogo passa toda a noite e eu acho que isso dá uma sensação meio de solidão no jogo. Claro que existem muitos corredores e carros pelo mapa, porém não existe pedestres ou pessoas pelo mapa.
somente no começo das corridas, e meio que esse mundo fosse somente as corridas, nada mais existe ou importa além delas. E, incrivelmente eu acho que isso dá um charme mais pro jogo, faz a vibe dele parecer única. Talvez você possa não achar ele o melhor jogo da franquia, e tudo bem, é sua opinião. Porém eu acho muito difícil alguém não concordar que ele é o mais único visualmente. Algo que sempre me incomodou nesse jogo, e pesquisando sobre eu vi que muitos também reclamavam, era que pelo fato do jogo ter se tornado mundo aberto, que inclusive foi uma adição excelente da EA, ela teve uma ideia mercenária de entupir o jogo de anúncios. E tem de várias coisas, como da Best Buy e Burger King. E se tem algo que eu odeio é anúncio. Também existem as marcas das peças que usamos no nosso carro, e tem muita marca eu diria, que uns 85% delas eu nunca nem ouvi falar, mas talvez seja porque eu não conheço muita coisa do mundo automobilístico. E sinceramente não faz diferença alguma qual marca você escolher. Bom, pelo menos eu nunca notei se existe alguma diferença entre elas, e parece só ser propaganda do que alguma coisa diferente no desempenho do carro. E já que falamos sobre as peças de carros, vamos falar talvez do ponto mais lembrado desse jogo, a customização. Ô, carro de baiano, esse aqui tá top, hein? Para customizar os nossos carros, precisamos ir para a garagem e escolher uma das opções de customização. A primeira delas é a Performance Shop, onde a gente aumenta a potência das peças do carro. É basicamente o tuning. Entre as opções de melhorias temos motor, transmissão, nitro, entre outras peças. Também temos o Body Shop, onde mudamos o corpo do carro, como para-choque, capô, aerofólio, saída de escapamento, entre várias outras coisas, o que não falta é a opção de personalização. Também tem algumas opções de body kits. Temos o Graphic Shops, onde se pode mudar a cor dos componentes do carro e colocar alguns decals. Também, por fim, o Car Specialist Shop, onde podemos colocar neons, mudar as lâmpadas, customizar as nossas portas para abrirem de maneira diferente, além dos capôs. Sério, isso é muito da hora. Eu poderia passar horas na garagem customizando o carro. Claro, pro dia de hoje não é algo impressionante, mas para a época desse jogo era algo absurdo ter tanta possibilidade assim. Mas claro, nem tudo nesse jogo é bom. Temos vários pontos negativos. Um deles é a história. Ela não é boa, ela é contada entre as animações que eu nunca conheci uma pessoa que gostavam dela. Mas temos no celular com e-mail que recebemos algumas mensagens de donos de lojas, que são o que te coloca um pouco mais no clima do jogo. A história do primeiro jogo já não era algo muito boa. No segundo jogo ela é basicamente uma busca por vingança contra Caleb, que sinceramente, antes de produzir o roteiro do jogo, eu nem sabia quem era. Porque a história não é interessante e você não sente vontade de conhecê-la. Mas sinceramente eu não espero uma história boa de um jogo de corrida. Eu não jogo esperando que ela tenha alguma história boa. A trilha sonora desse jogo é um dos seus pontos mais fortes. A música tema foi feita pelo Snoop Dogg, exclusivamente para o jogo. E o jogo possui um pouco mais de 20 músicas no total. E infelizmente eu tive que jogar o jogo sem música, já que todas elas possuem copyright. E sério, isso tira muito o charme do jogo. Esse é um daqueles jogos que a trilha sonora dá uma aumentada na qualidade do jogo gigantesca. É como jogar um Donkey Kong Country sem trilha sonora, você sente que está faltando algo importante. Mas claro, um jogo de corrida não importa o quão bom seja de dirigir, a customização ou a trilha sonora que ele tem, se ele não tiver uma seleção de carros boa. E em Underground 2 isso não é um problema. Apesar de termos um pouco mais de 25 carros, o que se você ver no dia de hoje é pouco, se comparar por exemplo com um balde, onde passa da casa dos 100 carros, para a época era uma quantidade aceitável de carros, mas que era justificada pela qualidade dos detalhes de cada carro. Sério, todos eram extremamente bonitos para a época e você podia customizar eles, o que fazia cada carro ser muito único. E existiam carros mais comuns, como o Golf GTI e o Honda Civic. Era muito da hora você deixar um Golf tunadão e ir correr com ele. E claro, meu carro favorito desses era o Supra. Need for Speed Underground 2 pegou tudo que era bom no primeiro jogo e melhorou, e adicionou várias coisas novas, como o mundo aberto e os rachas. Era uma carta de amor para qualquer fã de Velozes e Furiosos ou do cenário de corridas clandestinas, e mostrava que o futuro da série era totalmente brilhante. Ele vendeu 11 milhões de cópias, o que foi uma surpresa para mim. Descobri que o primeiro jogo teve mais sucesso de vendas do que o segundo. Eu sempre achei que o segundo era mais aclamado. Talvez você não ache esse o melhor jogo da franquia, mas talvez ele seja o mais importante. Ele definiu algo que ficaria sendo uma das marcas da franquia. As corridas clandestinas, a personalização, os rachas, e que é um dos pontos mais fortes da sua sequência, Most Wanted, onde seu objetivo é entrar na lista negra e se tornar um dos 15 pilotos mais procurados, e juntar o melhor dos dois mundos, de Underground e Hot Pursuit, e que talvez seja o mais aclamado pelos fãs. Mas para mim o melhor sempre será o Underground 2, talvez pela nostalgia de ser o primeiro que eu joguei, para valer da franquia, ou talvez por a EA ter
decidiram se arriscar em refazer uma franquia e começar do zero, já que o que não falta no mundo dos jogos é franquias que não conseguem se reinventarem e ficarem congelados no tempo, como Castlevania, que infelizmente se perdeu muito pelo tempo. Então quando uma franquia consegue se reinventar e continuar excelente, é algo que me impressiona muito. Bom, esse foi o nostálgico Underground 2. Eu espero que você tenha se divertido com esse vídeo, que foi bastante trabalhoso de se fazer, porém me diverti muito fazendo e rejogando o clássico. Tudo de melhor sempre e em breve a gente se vê.